O nosso assunto hoje é sobre o tabagismo, esse vício, né, do tabagismo, que infelizmente fez vítima a tantas pessoas, inclusive meu pai. Meu pai, espero que já esteja na graça de Deus, né? Foi vítima, fumou a vida inteira. Por isso, um assunto super legal para você, a sua participação também é importante. Nós preparamos um VT que vai ilustrar bem esse assunto nosso aí, porque o padre tem hoje uma convidada aqui, ó, grande convidada em todos os aspectos, de tamanho e de grandeza profissional. Acompanhe o VT aí. Por muitos anos, fumar era visto como algo bonito, elegante e até com certo toque de glamour. Pasmem, mas os médicos dos séculos passados até receitavam o cigarro como um calmante para pessoas muito nervosas. Com o passar do tempo e o avanço da medicina, foram comprovados os inúmeros malefícios que o tabagismo traz às pessoas. Não apenas o cigarro comum, mas também o narguilé e o recente vape entram na lista de problemas graves com o tabaco. O vício e inúmeras doenças são os principais problemas do tabagismo, mas também tem aqueles menores e quase nunca lembrados, como a falta de apetite e a mudança significativa do olfato e do paladar. No Bendita Hora de hoje, o assunto é tabagismo. Acompanhe. Muito bem, minha gente bonita. Olha aqui, o padre está muito bem acompanhado aqui com uma grandíssima profissional, a nossa querida Verusca Guindov. Olha o sobrenome, é Guindov? Exatamente. Guindov, que ela é psicóloga, muito competente, e hoje veio aqui para, juntamente com o padre, nós vamos estar falando um pouquinho sobre, nesse Dia Mundial sem o tabaco, nós vamos tratar um pouquinho sobre esse vício tão monstruoso que há tantas décadas, né? Sim. Até século, nós vemos que o tabagismo, ele continua sendo, eu vou ousar dizer, um mal no nosso meio. A gente poderia até dizer assim, né? Eu vou chamar de doutora, por favor. Claro. Nossa querida doutora Verusca. Daqui a pouquinho vai preparar um cafezinho para ela também. Doutora Verusca, nós temos, por exemplo, eu escutei isso muito do meu pai falar. Meu pai já é falecido, né? Meu pai fumou desde os 14 anos de idade, mas isso na época dele era Continental com filtro, que era um chamado dos cigarros mais fortes que tinham. E a gente sabe que tem toda uma mistura, né? A questão da nicotina, aquela coisa do fumo, tem muitas misturas. Mas o meu pai dizia que as pessoas, na maioria da época dele, até antes, procuravam o cigarro porque era uma moda de se mostrar a sua masculinidade, porque era charmoso. E realmente, se a gente for pegar quem gosta dos filmes antigos, de épocas antigas, você vai ver que os grandes artistas famosos, principalmente naquela época do Oeste, né? Aqueles filmes de Western, todos os homens charmosos, que tinha nome, que era poderoso, eles fumavam. Então, o meu pai foi de uma geração que viu estes homens famosos serem conquistadores das suas mulheres, e todos eles se sentiam mais homens fumando. É como se desse uma autoridade para ele, como se aquilo fosse algo que mostrasse sua virilidade. E assim ele dizia, todos os colegas da época fumavam, e assim ele achou que era bonito. Só que viciou ele. Meu pai não conseguiu mais parar de fumar. O tabagismo já tem tanto tempo. Realmente, existem vários motivos que podem levar uma pessoa ao vício do tabaco. Mas foi mais por causa dessa coisa da fama, do charme antigo, ou por algum outro motivo, doutora? É bastante interessante essa questão, porque desde o início, todos os produtos, quando são lançados no mercado, independente de suas épocas, independente de suas culturas, são sempre muito pesquisados formas de você convencer aquela pessoa a iniciar a utilização daquele produto. E os fatores comportamentais acabam sendo, sim, uma forma de marketing, de venda de produtos, né? Então, antigamente, tudo isso foi iniciado exatamente por isso. Olha, se você não estiver na moda, se você não usar, você não é viril ou forte. Então, eles utilizam algo para emocionalmente manipular e convencer aqueles a utilizarem. Exatamente. Mas hoje a gente tem
todos os estudos possíveis mostrando dos danos que tudo isso causa e a quantidade de química que tudo isso tem, que a gente sabe que chega até a mais de 4.000 substâncias tóxicas que trazem os seus efeitos neurológicos e psicológicos. E parabéns pela pauta de hoje, porque o quanto é importante quem está em casa saber que além da questão da saúde física, orgânica, existem processos mentais que entram em prejuízo quando você utiliza esse tipo de substância. O tabagismo nós podemos considerar como uma doença? Eu vou dizer que é um vício. É um vício que gera uma compulsão e muita gente acaba entrando nesse processo por algumas características psicológicas. Insegurança. A gente tem estudos que mostram que pessoas mais inseguras buscam artifícios para tentar focar em outra coisa a sua insegurança, carência. Tem muita gente que termina, por exemplo, relacionamento afetivo e acaba querendo preencher esse vazio com vício em alguma coisa. Perfeito. E o tabagismo acaba sendo uma das escolhas. Entre outras questões, compulsões que as pessoas vão tentando preencher esses espaços. E ninguém para perceber o quanto o prejuízo mental vai se instalando. Um vício, para ele acontecer, ele gera uma mudança química no cérebro, que faz com que você no início não perceba o impacto disso, mas que com o tempo, vários comportamentos começam a denunciar. Você pode começar. Então, acho que Sim. Com base nisso, nós temos uma pergunta aqui, a Isabel Negrão, que já está participando conosco. Isabel, muito boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui no Bendita Hora, né? E por confiar aqui nesse assunto tão importante com a doutora Verusca, que está aqui, super competente. E ela diz assim, a Isabel Verusca, faz 7 meses que parei de fumar. Então, são 7 meses já, tá certo? Só que ela está dizendo que ela fumou 30 anos. Meu organismo pode já estar limpo nesses 7 meses? Olha só, cada pessoa tem um organismo diferente, mas no geral a gente tem que levar em consideração 2 tipos de intoxicação. Aquela que acontece no cérebro, que leva um tempo para você conseguir desintoxicar, e aquela que acontece no seu organismo, né? Então, se a gente for pensar na parte orgânica, 7 meses ainda é muito prematuro para dizer que ela está completamente limpa das consequências que tudo isso trouxe para ela, até porque 30 anos é bastante tempo. Bastante tempo. Então, tem estudos que dizem que às vezes leva 10 anos para você limpar o seu organismo pensando a questão orgânica. Também acho que depende muito também, por exemplo, eu não sei como é que está hoje, porque não é um assunto, é um assunto que eu peguei muita antipatia. Porém, antigamente, estamos falando de 50 anos atrás, foi a época que meu pai fumou. E ali o tabagismo, o tabaco, as misturas que tinham, era muito forte. Mas o pessoal falava que estoura peito mesmo, o pessoal falava. Sim. Hoje eu não sei como é que está essa questão. Claro que ainda continua tendo drogas, tudo, mas parece que está mais leve o fumo, né? Não sei se a senhora tem esse tipo de informação. Olha, as informações que eu acompanho de pacientes, porque eu atendo muito pacientes que sofreram sequelas comportamentais e mentais por conta do tabaco. O que a gente percebe é que foi sendo feita uma substituição de intenção. Então, o que você tinha de tabaco puro antigamente, você tem hoje menos tabaco, mas você tem tantas outras substâncias tóxicas e cancerígenas que o efeito acaba sendo muito pior do que o que tinha antigamente por conta da quantidade de misturas. Entendi. Né? Então, tirou-se o tabaco, mas colocou mais 4.000 e tantas substâncias tóxicas e cancerígenas no processo. Interessante. Você sabe, doutora Verusca, eu tenho uma impressão, porque hoje a gente vê que até nas sociedades o comportamento de um fumante, ele tem que hoje até tomar cuidado, ele não pode fumar em todos os lugares, que antigamente não tinha leis que proibia você fumar dentro de um restaurante, dentro de locais onde existe uma concentração pública. Sim. Hoje a gente percebe que existe sim, hoje é proibido você fumar, se quiser fumar, você vai fumar lá fora. Mas a gente percebe também que houve uma certa diminuição, mas a pergunta que eu já deixo aqui para a senhora e também para os telespectadores, eu tenho uma impressão que os homens fumam, os jovens ainda fumam muito, mas parece que as mulheres, que a gente via que antigamente era um número bem menor das que fumavam,
Hoje parece que a coisa virou, parece que as mulheres estão fumando mais do que os homens. Aí você poderia perguntar, padre, porque as mulheres estão mais ansiosas, as mulheres estão mais tendo que tomar conta da sua própria vida, dos filhos, elas não são só donas de casa, elas são donas de uma família ou donas delas mesmas. Então essa ansiedade, essa preocupação está fazendo com que as mulheres tenham o mesmo comportamento que os homens antigamente tinham. Realmente, as mulheres estão fumando mais, elas estão mais nervosas e ansiosas? Completamente correta a afirmação, porque nós vivemos hoje, né, o nosso momento cultural, pensando um recorte Brasil, onde tem uma tentativa de igualar o comportamento da mulher e do homem. Né? E por mais que hoje a gente tenha uma quantidade muito grande de pessoas que cuidem da sua saúde, nós temos uma quantidade de mulheres que tentam se igualar no trabalho, se igualar em diversas coisas. Então, essa parte comportamental também está sendo absorvida e imitada. Ou seja, existe essa falsa sensação de que se eu sou uma mulher e fumo, eu sou mais segura, eu sou mais forte do que aquela que não se coloca. Sim. Como se isso fosse uma questão de autocolocação. Sim, perfeito. Mas, na verdade, elas estão mais irritadas, mais ansiosas, mais pressionadas por toda essa cobrança que a partir delas acontece e elas acabam descarregando isso nada mais do que num vício, tanto quanto... Legal mesmo a gente continuar falando desse assunto também, mas agora nós preparamos aqui, Verusca, um VT. Você está querendo tomar seu café, né? Tá um friozinho aqui em São Paulo, tá bom para tomar café. Tá gostoso? Daqui a pouco o nosso querido Rodolfo vai vir pegar para mim e para você. Ele é bonzinho. Mas nós preparamos aqui um VT e que nós vamos ver agora algo que explica melhor o que é o tabagismo. Dá uma olhadinha. Okay. O tabaco é uma substância presente em diversos produtos usados para o fumo, como cigarro, charuto, cachimbo, cigarro de palha, narguilé e cigarro eletrônico. Todos nós sabemos que fumar faz mal, mas por que tantas pessoas ainda fumam? Uma substância chamada nicotina, presente no tabaco, entra pela fumaça, chega aos pulmões. Então ela passa a circulação sanguínea e atinge o cérebro, onde causa a sensação de prazer, reforçando o uso do tabaco. Então o uso de tabaco é algo bom de alguma forma? Não, o uso do tabaco causa dependência, ou seja, com poucas vezes de uso, a pessoa já precisa constantemente daquele consumo, caracterizando uma ação viciante. Entendi. O tabagismo, portanto, é uma doença crônica causada pela dependência da nicotina. Além do efeito de dependência, o fumo causa muitas doenças, porque junto com a fumaça entram substâncias tóxicas que lesionam células de diferentes órgãos, podendo causar diversas doenças pelo corpo. Entre elas, o infarto agudo do miocárdio, AVC, diversos tipos de cânceres, doenças respiratórias e aumenta o risco de infecções, como a tuberculose. Olha aí, gente, então nós estamos vendo que o tabagismo realmente ele é venenoso, né? Porque é bem nocivo à saúde do ser humano. Porque você veja que além dele ele causar o vício, porque a pessoa às vezes ela entrou porque é moda, tá todo mundo fumando, é charmoso fumar, etc e tal. Maravilha, tá. Só que a questão é, se a pessoa falar, bom, agora eu quero parar de fumar, fumei que nem essa moça, ela fumou 30 anos. Eu resolvo, agora eu vou parar de fumar. Eu fumei durante 1 ano. Só que a questão não é bem assim, porque a nicotina, que o tabaco, ele tem a nicotina, né? Sim. Ela cria um certo tipo de uma dependência que atinge o cérebro, levando a uma dependência, né, Verusca? Sim. Então, não é simples assim, eu comecei a fumar, né? Além de falar, agora já sei como é que é, agora eu vou parar. Até porque eu estou atrapalhando muitas pessoas. Quer dizer, não é simples assim. Claro que a pessoa precisa querer, mas às vezes não basta só ela querer. Ela vai precisar ter um acompanhamento, às vezes até uma terapia, muitas vezes, porque ela está com um vício. Que coisa horrível, né, Verusca? E as pessoas não têm ideia do quanto isso atinge o cérebro delas, né? Quando você fuma, independente da quantidade de substâncias que o tabaco e as outras substâncias ali apresentam, elas têm uma sequela. Então, elas aumentam o hormônio de prazer no cérebro.
Então você imagina, o nosso cérebro ele tem uma quantidade de hormônios, ele tem algumas vitaminas, ele tem oxigênio para nutrir as células do cérebro. Quando você fuma, essas substâncias tóxicas, elas elevam a quantidade do hormônio do prazer, fazendo com que as outras substâncias do seu cérebro tenham uma certa diminuição na sua produção. E quanto mais tempo e mais intensidade, mais esse hormônio ele sobe. E é tão interessante que chega uma hora que o cérebro dessa pessoa começa a apresentar bloqueio cognitivo para uma série de ações. Essa pessoa começa a apresentar problemas de memória, começa a apresentar dificuldade de controlar as suas emoções, de controlar a sua irritação. Elas aumentam demais a forma neurótica de ser, a forma ansiosa de ser. Elas acabam desenvolvendo, em alguns dos casos, até um desgaste como depressão. Então, tem muitos processos. E aí ela diz, eu quero parar. Se ela não busca um tratamento adequado com especialistas, tanto médicos quanto psicólogos, imagina o que é você fazer esse cérebro parar de produzir esse excesso de hormônio do prazer. É como se você estivesse em alta velocidade e puxasse um freio de mão. Pronto. O corpo ele não acompanha tão rápido. O cérebro ele tem que ir diminuindo essa produção de dopamina para que as outras substâncias do cérebro voltem a funcionar melhor, só que isso não é rápido. Eu gostei muito da sua explicação, doutora, né? Cada pessoa, eu ainda vou falar, cada pessoa, cada um pode ter uma reação ainda mais agressiva do que o outro. Pode. Porque, assim, eu já ouvi e sou testemunha disso. Por exemplo, meu pai fumou mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Só que a gente viu pessoas que fumaram mais tempo do que ele e não morreram por um motivo do tabagismo, do vício e da agressão que fez. Então, isso por quê? Isso porque, primeiro, que eu acredito, não precisamos ser tão inteligentes, que cada pessoa, ela reage diferente. Sim. Cada pessoa. Então, a gente nunca pode olhar pelo outro, e meu pai muitas vezes falava, e outros colegas meus, olha aquele fulano lá, ele morreu por um outro motivo e fumou a vida inteira, não foi por motivo de cigarro, que foi uma maneira da pessoa dar explicação, dela continuar, não é? Então, essa questão de cada um ser diferente, cada organismo reage. Agora, que já é um fato, que o cigarro ele tem toda uma química que danifica o organismo tanto do homem e da mulher, isso é fato. Agora, alguns podem resistir um pouco melhor. Pô, mas você não pode lidar com a sorte, né? Se você pensar assim, né? Cada pessoa tem um tamanho físico, então ela produz uma quantidade de substâncias, uma quantidade de hormônios compatível com o seu tamanho. A gente tem uma quantidade, por exemplo, de vitaminas como vitamina D, que dentre tantas funções, ela também é protetiva do nosso corpo, ela funciona no nosso mecanismo de defesa, evitando câncer, por exemplo. E aí, digamos que essa pessoa tem um nível de vitamina D baixa e a outra toma mais sol, tem um nível de vitamina D mais alta. Aí essa que está com a vitamina D mais baixa está mais propensa a um câncer. Certo. Aquela que está com a vitamina D mais alta não vai ter um câncer, mas ela pode estar com outras substâncias mais baixas e pode desenvolver outra coisa. Então, cada um vai ter uma produção e cada um vai ter uma reação por isso. A grande questão é o quanto as pessoas realmente arriscam, porque elas vão desenvolver alguma coisa. Se não é um câncer, uma vai demência, ser alguma outra coisa. Uma dependência, alguma coisa no organismo. Vai ser alguma coisa. Então, hoje, a grande sequela que se torna geral é a sequela mental. Porque as pessoas estão em plena ansiedade, em pleno processo de desgaste emocional e muito disso é do uso do tabaco e das outras